Saber como contar uma história não é fácil, por isso é bom ter ajuda. Neste vídeo vou lhe trazer algumas dicas de como aplicar o storytelling em apresentações. Fique até o final desse vídeo e confira. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Uma ferramenta muito útil no meio corporativo, o storytelling pode impressionar apresentações no seu trabalho ou em sua faculdade. Como vimos, a estratégia não necessariamente precisa resultar em uma narrativa, podendo ser utilizada como um instrumento para estruturar seu texto e garantir a atenção de quem ouve. Confira minhas dicas abaixo e aprenda a aplicar o storytelling com sucesso em suas apresentações. Identifique seu objetivo. Antes de tudo, é preciso ter muito bem delimitado o objetivo da apresentação que está prestes a fazer. O ideal é que sua fala leve o ouvinte do ponto A ao ponto B. Para isso, é necessário entender qual é exatamente o destino final almejado para saber onde e como o storytelling pode ser útil enquanto meio. Se você pretende conscientizar sobre a preservação ambiental, por exemplo, talvez caiba uma história sobre a escassez dos recursos para evocar emoção. Agora, se quiser falar de inclusão de portadores de deficiência no ambiente de trabalho, a abordagem, é claro, muda. Nesse caso, será interessante trazer exemplos inspiracionais de personagens que conquistaram sua independência por meio da inserção no mercado. Pensar como sua mensagem será entendida não é só um detalhe, é vital. Pense no seu público. Quando falamos em como fazer storytelling, a primeira tarefa, talvez mais importante, é conhecer bem o público que se deseja atingir. É preciso entender algumas de suas características base, principalmente no que tangem os hábitos de consumo, para definir a linguagem e o tom que será utilizado. Se você estiver falando para os seus pares, é o caso de se incluir no texto para provocar um sentimento geral de proximidade. Construa uma identificação. Agora que você já estudou seu público-alvo e sabe exatamente qual a linguagem e tom de voz para se comunicar, é preciso então construir os pontos que vão levar à comunicação. Nesse sentido, é importante que o orador gaste alguns minutos no início da sua fala para desenvolver uma identificação com o seu público, mostrando por que será relevante para eles ouvir o que tem a dizer. Esse é um bom momento para contar algo sobre você ou até mesmo citar um filme ou livro que o impactou e o conecta ao assunto que será tratado a seguir. Estude sua mensagem. Um ponto negativo em uma apresentação certamente é um orador inseguro sobre o que fala, demonstrando incerteza em sua voz. Para fugir dessa cilada, é preciso estudar bem o tema que será abordado, não só para a apresentação inicial, como também para responder eventuais perguntas que possam surgir durante a apresentação. Tenha confiança sobre o que fala, para garantir que todo o seu esforço de storytelling vale a pena no fim. Defina a sua história. Mesmo que a apresentação em questão não seja considerada uma narrativa, o princípio da história
deve ser observado com atenção. Na hora de formular o conteúdo abordado, defina qual será a história ou as histórias que se pretende contar. Revise sua apresentação, tentando identificar oportunidades e necessidades de explicar melhor este ou aquele tema e teste opções que melhor se encaixem. Use suas referências para pensar narrativas famosas da cultura pop, capazes de gerar uma identificação entre você e o seu público. Quem será o personagem? Outro elemento muito importante no storytelling, o personagem é aquele que vai viver a história que está sendo apresentada. Traga à narrativa um personagem humano, com acertos e erros em sua jornada de superação, capaz de gerar, então, uma empatia em quem ouve. Edite sua mensagem. Você já estudou a sua mensagem a fundo e tem todas as informações na ponta da língua para responder às dúvidas do público. Ótimo! Quando sabemos muito sobre um assunto, é comum querer expor tudo, mas é preciso tomar cuidado. Depois de preparada a apresentação, revise tudo e edite o que for necessário, retirando partes repetitivas, desinteressantes ou supérfluas. Isso garante uma fluidez à apresentação, o que é importante para reter a atenção das pessoas que estão te ouvindo. Uma história monótona perde em força, mesmo que as suas mensagens sejam boas. Histórias muito felizes ou tristes tendem a ser entediantes, justamente pela falta de contraste na emoção. Para evitar que o público disperse no meio da apresentação, alterne entre tons positivos e negativos, apresentando os conflitos negativos em contraste à solução positiva. Bom humor e simpatia. O bom humor e a simpatia pode ser uma grande mão na roda para garantir uma maior identificação entre você e o seu público. Inserir pequenas piadas pertinentes em sua fala e interagir com o público, sempre que possível, são boas estratégias. Começo, meio e fim. Toda narrativa que se preza tem uma estrutura completa com apresentação, desenvolvimento e desfecho. Começo, meio e fim, respectivamente. Aristóteles já fazia esta distinção da narrativa em seu conceito sobre a estrutura de 3 atos. Para o filósofo grego, poderíamos dividir uma narrativa entre mundo real, o início ou apresentação dos personagens e situações, aventura, o desenvolvimento que culmina no conflito e resolução, o fim que vai apresentar um desfecho para os personagens. Promete e cumpra. Quando você estiver no início da sua apresentação, aponte para a resolução que será alcançada. Uma boa forma de prender a atenção do público é começar pelo final, pela moral da história. Coloque logo no início qual será a resolução proposta e cumpra sua promessa ao longo da sua apresentação, mostrando como alcançar a solução almejada. O corpo fala. Em qualquer processo de comunicação é preciso ter noção de que nem tudo que é dito precisa ser falado verbalmente. Atente-se à sua postura, expressão facial, tom de voz durante a sua apresentação, pois eles comunicam tanto quanto a fala. Recapitule o que foi dito. Durante a sua fala, rememore o que foi dito no início ou mesmo há pouco tempo. A repetição das informações é uma forma de usar a programação neurolinguística, o PNL, a seu favor, é claro, né? Criado por psicólogos no início da década de 70, a técnica do PNL usa a comunicação corporal e verbal como um instrumento para fixar informações e
incentivar comportamentos. É como o recado que você envia ao cérebro para garantir determinada ação desejada. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.